Hoje nós vamos descobrir por que a gente procrastina tanto. E mais importante, vamos descobrir como começar a dar um chega pra lá nisso tudo de uma vez por todas. Meu nome é Fabi, sou psicóloga e esse é o canal Produtividade no Divã. Aqui a gente vai conversar sobre como melhorar tanto a vida pessoal como a vida profissional com um pouco de bom humor, sem aquelas chatices que só complicam as coisas. Muito bem, esse aqui é o primeiro vídeo de uma série onde a gente vai descomplicar essa história de procrastinação. E claro, vamos aprender como vencer essa danada. Vamos lá! Procrastinação não é nada mais do que aquele velho truque de adiar o que a gente precisa fazer agora, só que trocando por qualquer outra coisa, tipo arrumar a gaveta de meias, assistir aquele vídeo do gato engraçado fofinho pela 10ª vez. Todo mundo já fez isso. Mas por que será que a gente insiste em procrastinar? Bom, além de parecer inofensivo no começo, procrastinar pode virar uma verdadeira bola de neve. Daquelas bolas bem grandes que saem por aí esmagando tudo que tiver no caminho. Quanto mais você adia, mais essas tarefas se acumulam e mais estresse você vai ganhando de brinde. Não é exatamente o tipo de negócio que a gente quer. Mas por que, enfim, por que a gente procrastina? Ó, vamos combinar que a gente não procrastina só porque é preguiçoso, não, tá? Pode até ser que a gente tenha um pouquinho de preguiça aí, mas é que tem coisa bem mais complicada por trás disso. E eu vou dar alguns exemplos aqui. Medo do fracasso. Quem é que nunca adiou uma tarefa só porque era com medo de não ser capaz de cumpri-la perfeitamente? Eu vou te contar uma história. Tem um amigo meu e ele vai saber que eu tô falando dele aqui. Ó, ele sempre foi aquele aluno nota 10. E eu sempre queria fazer trabalho em grupo com ele, porque além de aprender muito, e aprendia mesmo, no fim, a minha nota final era sempre garantida. Às vezes a vida dá uns benefícios assim pra gente, né? Aí a gente se formou com louvor, fomos pra vida. Ele foi pro mestrado. O mestrado é uma espécie de curso avançado, especializado, que você faz depois da faculdade. Pois bem, ele estava lá no mestrado. E o prazo dele tinha começado a acabar. E ele lá, parado no mestrado. Ele já tinha toda a pesquisa pronta. Ele já tinha feito toda a parte mais pesada do trabalho. Mas por que ele começou a adiar a escrita? Ele era bom de escrita. Por que raios ele estava atrasando aquilo? Ele estava com medo. Ele estava com medo de que, depois de todo o esforço que ele fez, o trabalho dele não fosse reconhecido como sendo bom o suficiente. E o que ele me dizia? Se eu não começar, eu não corro risco de falhar. O resultado? A pressão só foi aumentando. Ele acabou terminando o trabalho na última hora e com muito estresse. Não precisava ter sido assim. Mas muitas vezes a procrastinação existe porque a gente tem medo de fracassar. Agora, deixa eu te falar sobre o perfeccionismo. O perfeccionismo é um outro motivo que gera muita procrastinação. E eu vou te contar um caso de uma paciente minha, que era o próprio retrato do perfeccionismo. Oi? Não, ela não vai saber que eu tô falando dela, não. Ó, tem muita gente perfeccionista que procura a gente aqui na clínica para terapia, sem inclusive nem saber que é perfeccionista. Ela não vai saber que é dela que eu tô falando. Vamos lá, deixa eu contar. Essa paciente era o tipo de pessoa que, quando ela estava escrevendo um simples e-mail, ela passava horas e horas revisando o tal do e-mail, mudando uma palavrinha aqui, ajeitando uma frase ali, só para garantir que tudo estivesse impecável. Na visão dela, aquilo era só o básico mesmo. Não tinha nada a ver com perfeição, não. E ó, ela escrevia super bem, sem erros. Ela era sempre clara, objetiva, mas para ela nunca estava bom o suficiente. E ela me dizia, sabe o que é? É que assim, quando eu estou escrevendo, se tiver erro, se tiver falha, eu não posso enviar.
Mas o que ela estava querendo dizer é, enquanto não estiver completamente perfeito, eu me recuso a enviar. Resultado? Enquanto ela ficava lá, mexendo, remexendo no e-mail, outras tantas tarefas importantes iam se acumulando. E a sensação de que ela nunca ia dar conta, tudo isso só crescia. A procrastinação estava ali. Estava disfarçada de produtividade, tudo bem, era uma produtividade lenta. Mas ela pensava, eu tô aqui trabalhando, eu tô aqui enviando os e-mails. Ela estava procrastinando, sem nem perceber. Resultado é esse, desgaste, estresse, sentimento de incapacidade, de improdutividade. Muita gente procrastina, porque na verdade espera alcançar um ideal e não consegue aceitar o resultado real que tem em mãos. Agora vamos falar sobre falta de motivação. E esse é um outro motivo clássico para se procrastinar. E nesse caso aqui, eu vou colocar você mesmo como personagem da história. Imagina que você tem aquela tarefa lá para fazer. Você tem que organizar uma pilha de papéis antigos, cadernos antigos, sei lá. Eu só sei que tem bastante coisa para você fazer. Ou imagina que você tem que atualizar uma planilha que você sabe que é importante, que é super chata, mas é você mesmo que tem que fazer isso. E só de pensar nisso, que desânimo. Aí você olha para essa tarefa e pensa, depois eu faço, porque agora eu não tô muito no clima, não. E aí, ao invés de começar logo e acabar logo, você acaba se distraindo com qualquer outra coisa. Você dá uma espiadinha nas redes sociais, ou você vai fazer um lanche, mesmo que você não esteja com fome. E sabe o que é mais curioso? Às vezes, até parece mesmo que a gente está ocupado de verdade. Mas no fundo, a gente está só fugindo daquela tarefa que não tem nada de divertida, que não tem nada de interessante. E enquanto isso, a sensação de culpa vai crescendo, porque você sabe que precisa fazer, mas a motivação não vem. E aí, a procrastinação aparece como se fosse uma saída. Resultado, a tarefa vai continuar lá, esperando você. E você, muito possivelmente, vai se sentir bem pior do que se você tivesse encarado a situação. É isso. Quando a gente não tem motivação, a gente acaba procrastinando. E agora, vamos falar aqui da sobrecarga. Ixi, aquele momento em que você tem tanta coisa para fazer que não sabe nem por onde começar. Aí acaba não fazendo nada mesmo. Você já passou por isso? Imagina que você tem uma lista de tarefas que parece um rolo de papel higiênico infinito. Aí você tem que responder e-mails, preparar relatório, vai arrumar a casa, aí você lembra que tem que pagar aquelas contas que inclusive venceram ontem, e aí é claro que vai sobrar um monte de coisa ainda para fazer. E aí, o que é que acontece? Você olha para essa lista infinita e interminável, sente um peso grande e simplesmente trava. Em vez de começar, você pensa assim: eu acho que eu vou fazer uma outra coisa agora. Quem sabe depois tudo isso se resolve sozinho? Aí você se pega organizando aquela gaveta das meias que não precisava ser organizada. Você se percebe dando uma olhadinha nas redes sociais, porque qualquer coisa vai parecer mais fácil do que encarar aquela montanha de tarefas. O que está rolando aqui é uma coisa chamada paralisia por sobrecarga. Quando tem muita coisa para fazer, a gente entra no modo de defesa. E aí a gente acaba se distraindo com outras atividades. Daí a gente trata de fingir que aquela lista de tarefa nem existe. Resultado? Nada é feito. A lista continua lá, cada vez maior. E a sensação de estar sempre atrasado e sobrecarregado, tudo isso só piora. Pois é. O nosso cérebro tem umas manhas, né? Tem duas partes do nosso cérebro que sempre estão ali batendo cabeça. Uma é o córtex pré-frontal. É aquele cara todo certinho, responsável por planejar bacana, controlar os nossos impulsos. E a outra parte é o sistema límbico, que só sabe pensar no prazer imediato.
E adivinha quem é que costuma ganhar essa briga? Pois é, o sistema límbico, que não tá nem aí para os prazos, para a responsabilidade, ele só quer saber de curtir o momento. Então, ó, eu vou ser bem sincera. É claro que eu também já procrastinei um pouco. E procrastino um pouco ainda, às vezes. Então, eu tô aqui falando com relativa experiência, não é só ciência não, tá? O arrependimento depois da procrastinação sempre aparece. Mas de verdade, ele só aparece depois daquela última olhadinha no Instagram, sabe? Porque a gente sempre acha que dá tempo de ver só mais uma postagenzinha, um videozinho. Nossa, essa entrevista aqui tá muito boa. O arrependimento vem e ele não ajuda em nada. Entender por que a gente faz isso de procrastinar é que é o primeiro passo mais de confiança a gente conseguir sair dessa furada. Para começar a vencer a procrastinação mesmo, a gente precisa dar o primeiro passo, que é tomar consciência. E o que significa isso? Significa estar ligado nos seus próprios padrões. Você tem que se investigar e conseguir se enxergar dentro da procrastinação. E eu vou te ensinar o que é que você tem que fazer. Sabe quando você tá lá adiando a tal da tarefa e aí de repente você se pega fazendo uma coisa que não tem nada a ver? Você tá lá com a intenção de começar o relatório. Eu vou começar o relatório. Eu vou lavar a louça. Só que aí, em vez disso, você tá limpando a tela do celular, que já tá limpa, mas você tá lá limpando a tela do celular, conferindo a pasta de e-mails pela 100ª vez. É aí que a procrastinação tá ganhando, certo? Tenta parar aí e observar. Quais são os momentos que você mais enrola no seu dia? Quais são as tarefas que você tem mais tendência a empurrar com a barriga? E acredite, meu caro, minha cara, somente tomar a consciência disso, só com isso, você já dá um passo enorme para conseguir sair deste ciclo. E então, vai ser a partir deste momento em que você estiver muito atento nos seus próprios padrões, é que é hora de dar os pequenos passos para conseguir sair dessa. Nada de querer mudar tudo de uma vez, porque a gente sabe que querer mudar de uma hora para outra só aumenta a pressão. É que nem querer emagrecer de uma hora para outra e eu decido que paro de comer, vai dar errado, não consegue. E se der certo, vai durar pouco, vai voltar a dar errado, porque você vai voltar a comer tudo de novo. Tudo bem, aqui a gente não tá falando de emagrecer, a gente tá falando sobre parar de procrastinar. Dá igual. Que tal começar com pequenas vitórias, pequenos passos? Isso é importante. Olha, tem uma coisa que eu sempre digo. Oi? Qual é a fonte? A fonte sou eu. Ó, todos os livros, com ou sem base científica, eles são todos unânimes em dizer, em vez de ficar cobrando, de fazer uma tarefa gigantesca, de uma só vez, aquele projeto gigante, ousado, que tal dividir em pedacinhos? Por exemplo, ao invés de pensar, eu preciso terminar todo este relatório, que tal eu vou abrir o arquivo e vou começar a fazer a primeira linha? E olha, muitas vezes, quando a gente começa, só de começar, o resto já flui, fica bem mais fácil. Esse é um dos segredos. Pequenas ações que somadas vão fazendo uma grande diferença. E para te ajudar neste processo, tem aqui algumas técnicas básicas que são verdadeiras mãos na roda. Vamos lá. A primeira é a famosa regra dos 2 minutos. Se a tarefa pode ser feita em menos de 2 minutos, faça na hora, meu amigo. Nada de dar bobeira. Não tem por que adiar. Você tem 2 minutinhos sobrando aí? Então dá sim para lavar esse prato sujo que você acabou de colocar na pia. Lava agora. Não deixa para depois. Outra técnica que eu adoro é a técnica Pomodoro. Se você não conhece, então muito prazer, porque ela é ótima. E se você já conhece, eu sei que você é amigo dela. Como que ela funciona? Você trabalha focado por 25 minutos. Depois você faz uma pausa curta, 5 minutinhos. Essa técnica é ótima, porque ela consegue quebrar aquele ciclo de procrastinação ao mesmo tempo em que ajuda você a manter o foco.
E acredite, depois de alguns pomodoros, você vai perceber como que o tempo rende mais. É tipo uma mágica. Só que no fundo, é claro, é só uma forma de organização mesmo. Entender por que a gente procrastina é o primeiro passo para começar a dar um basta nisso. E olha, nos próximos vídeos a gente vai se aprofundar ainda mais nas estratégias para finalmente mandar essa procrastinação passear de vez. Se você está curtindo esse papo, então não perde tempo. Você tem 2 minutinhos aí? Dá para se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo? Então já faz agora, viu? Não perde tempo não. Porque assim você dá uma força, porque a gente está começando por aqui e gente é legal. E também porque você aproveita e já treina essa técnica excelente. E também me conta, vamos fofocar. Qual é a sua desculpa favorita para procrastinar? Deixa aqui nos comentários, porque além de fofoca nos comentários do YouTube ser tudo de bom, isso também ajuda aqui no canal. Lembra que eu tô chegando aqui agora, hein? Curte o vídeo aqui pra mim. Tchau!